Vamos reiniciar. Aqui é só aquele resumo do contratado, contratado direto à extinção do contrato, quando ele tem direito à extinção do contrato. Aí é quando suspensão por parte da administração, além do tempo permitido, quando não tem liberação diária, suspensão de execução do contrato por prazo superior a 3 meses, ou quando somam esse valor, tá? Por partes. Atraso superior a 2 meses de pagamento, está diferente. A 866 traz 3 meses, tá? E formas de extinção: unilateral, consensual e por determinação. Nada que essa parte aqui, unilateral pela administração, consensual ambas as partes. Agora aqui, ó, por determinação, que pode ser decisão judicial, que também não é novidade. E agora aqui, ó, por decisão arbitral, mediação, conciliação. A nova lei trouxe cláusula compromissória. Estão tentando para quê? Diminuir exatamente os problemas na justiça. Então, aqui eu trouxe alguma coisa sobre essa inovação. O que a AGU trouxe? Uma inovação da atual lei de licitações é o estímulo a meios alternativos de resolução de conflitos, incentivando a autocomposição das partes por meio de mediação ou conciliação, além do comitê de resolução de disputas e arbitragem, que está lá no artigo 151, tá? Nas contratações regidas por essa lei, poderão ser utilizados meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e arbitragem. Será aplicado o disposto no caput desse artigo às controvérsias relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis, como as questões relacionadas ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ao inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes e ao cálculo de indenizações, tá? Então, a nova lei inovou, trazendo essa forma de conciliação, de mediação de conflitos, tá? A arbitragem será sempre de direito e observará o princípio da publicidade. Então, quando ocorrer, teremos que publicá-la. Os contratos poderão ser aditivados para permitir a adoção dos meios alternativos de resolução de controvérsias. O processo de escolha dos árbitros, esse 154, dos colegiados arbitrais e dos comitês de resolução de disputa observará os critérios isonômicos, técnicos e transparentes. Resta, assim, evidente que a previsão legal nos artigos 151 a 154 incentivam a adoção de meios alternativos pela administração pública nas contratações regidas pela nova lei, né? Lei de licitações, que, por sua vez, poderá se utilizar em grande parte dos casos dos seus próprios órgãos, como é o caso da CGU e AGU, na esfera federal, e também em caráter residual a partir de contratação de particulares devidamente habilitados para essas funções. Então, ainda não sei como será. Vamos aguardar uma regulamentação, porque aqui o comentário da AGU, ele diz que podemos utilizar ou a CGU ou a AGU, ou a contratação de particulares devidamente habilitados para essa função, tá? Então, vamos ver como ficará. Então, eis uma grande novidade na redação da Lei de Licitações. Ademais, na conciliação, o intermediador adota uma postura mais ativa, porém, na condição de facilitador, pois ele não exerce nenhum ato decisório, apenas viabiliza a formação de um consenso entre as partes contratantes. O regramento da conciliação e da medição em nosso ordenamento pode ser extraído. Aí é que eu trouxe as duas leis, tá? Coloquei a lei de mediação, tá? E a lei que trazem disposições sobre os meios consensuais no âmbito do Poder Judiciário. Então, caso façamos, vamos primeiro nos atentar a essas duas legislações,
tá? Mas é algo que eu não tenho como ainda, por enquanto, trazer exemplos. Nunca fiz, nunca participei, tá bom? Então, é uma inovação justamente para resolver esses problemas. Olha, solicito uma revisão. Ocorreu desequilíbrio no meu contrato, aí a administração não concorda e ele diz que sim, que dessa forma não tem como. E aí, para resolver esse tipo de conflito, agora temos a possibilidade de tentar essa mediação. E aqui vamos então entrar nas sanções, porque aí já é caso já que antigo, não tem modificação, no caso somente aqui dos incisos, tá? Mas ocorreu bastante modificação, vamos ver o que modificou. Então, primeira coisa, permanecem as sanções: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e também a declaração de inidoneidade. A nova lei trouxe no 155 quais são. O licitante ou contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações. Primeiro, a nova lei, ela já trouxe aqui as infrações. Muitas pessoas, servidores, quando são chamados a responder, e aí o pessoal pergunta, mas por que não penalizou? Aí diz que tem dificuldade da dosimetria da pena, dificuldade de saber qual penalidade sugerir. E aí, a nova lei, ela já trouxe o seguinte, ela já trouxe as infrações, lógico, tem que ver se cabe aqui nessa situação o fato, mas geralmente sim, porque eles deixaram bem amplo. E aqui ela já informa o seguinte, caso seja o inciso 1, ela já diz o seguinte, dar causa à inexecução parcial do contrato, sem prejuízo, ela já traz, uma advertência. E aí ela traz, do inciso 2 a 8, ela mesma já coloca impedimento de licitar e contratar. E do 7 aqui ao 11, ela já traz a declaração de inidoneidade, tá? Ou melhor, ao 12. Tá? Então, inclusive, ela traz o seguinte, que a gente vai ver, a multa a qualquer tempo, independente da infração. Por isso, eu coloquei aqui do 1, até o último, tá? Então, ela mesmo traz. Então, basta você analisar qual foi o que aconteceu e encaixá-la dentro de um desses incisos. Então, o 2, dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano. Dar causa à inexecução total do contrato. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame. Não manter a proposta. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto. Apresentar declaração ou documentação falsa, fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude, praticar atos ilícitos vistas a frustrar os objetivos da licitação e praticar ato lesivo previsto no artigo 5º, que é responsabilização administrativa e civil pela prática de atos contra a administração pública. Então, ela já trouxe que facilitou a nossa vida, tá? E aqui ela ainda traz mais, a multa não poderá ser inferior a 0,5% e superior a 30%. Também está diferente, que atualmente não utilizamos esses percentuais. Impedimento de licitar e contratar, prazo máximo de até 3 anos. Então, vai de 1 a 3 anos. E aqui ela já diz o âmbito. Ela deixou bem claro, âmbito da administração pública, direta e indireta, do ente federativo que tiver aplicado a sanção. Então, se for o Estado que aplicou, para todos os estados. Se for o federal, todo federal. Se for o município, todos os municípios, tá? E a declaração de inidoneidade? Essa nada mudou. Para todos, sempre foi. E lembrando, agora o prazo mudou. Mínimo de 3 anos e máximo de 6 anos. Tá? Mas lembrando que a declaração de inidoneidade não somos nós. Aqui nesse outro resumo já trago aqui, multa meio a 30, pode ser aplicada em conjunto com as demais sanções, cabe contra qualquer infração. Impedimento de licitar e contratar, alcance ente federativo que aplicou, prazo até 3 anos, mínimo para reabilitação, 1 ano. Ele só pode entrar com um recurso, que é um pedido de reconsideração, tá? Somente após 1 ano, pelo menos, de ter sofrido a sanção.
O atraso injustificado na execução de um contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista em edital e em contrato. Aqui é só para chamar a atenção que a lei traz 2 tipos de multa. A multa de mora, que está no artigo 156, que é referente ao quê? Descumprimento das... multa de mora, cadê? Estou aqui. A multa de mora é do 162, relacionado a atrasos, tá? E essa multa que eu falei agora, que está no 156, que refere-se a descumprimento das obrigações. Mas isso também não é novidade. A novidade são os prazos, a lei deixar clara aonde o âmbito da sanção, tá bom? E isso tem até já caído em concurso público. A aplicação de multa de mora não impedirá que a administração a reverta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato, com a aplicação cumulada de outras sanções previstas em lei. Então, são 2 tipos de multa, ok? E lembrando que a multa a gente sempre pode aplicá-la juntamente com outra sanção. Aqui é a declaração de inidoneidade de licitar e contratar, o alcance todos os entes, prazo 3 a 6 anos e o mínimo para reabilitação 3 anos. Aqui a competência exclusiva, ministro de Estado, secretários de Estado, ou seja, autoridades máxima, né, das autarquias e fundações. Então, e se não for do executivo, os demais que sejam equivalentes. Ok? Então, declaração de inidoneidade não somos nós. Esse pedido de reconsideração, que é o recurso, não chegará para nós, chegará direto para a autoridade competente. Para nós é recurso. Ok? E aí, como é que a gente faz para quando penaliza alguém? Bom, vocês que utilizam o compras governamentais, vocês encaminham ao SICAF, correto? Porque está lá na lei do pregão, dizendo que toda penalidade deve ser encaminhada ao SICAF. Só que, eu não sei se eu coloquei aqui, que eu disse para vocês, quando eu fiz mestrado, eu tenho muito tempo, olha só, compras governamentais, antigo Comprasnet, né? Na época, vamos botar assim, 50%, tá, dos estados. Os outros 50%, os outros 50% era 25%, Banco do Brasil, e os outros 25%, sites próprios, tá? Bom, vocês estão aqui. Aí vocês informam aonde? O SICAF, né? Tem, eu sei, é o compras governamentais. Eu tenho mapeado, toda vez que eu vou num local que eu dou curso de licitação, eu estou tentando atualizá-lo. E aí, e fora aqui, tem estados que tem 3. Tá? Tem o compras, tem o particular, tem o Banco do Brasil. Exato, vocês estão mapeados no meu. E aí o que eu quero dizer é o seguinte, vocês informam a penalidade de vocês aqui. A minha está aqui, que no Rio de Janeiro, nós usamos o SIGA, é o Compras RJ. Quando eu penalizo alguém, eu não mando para o SICAF, eu mando para o SIGA. Eu mando para cá. Aí pergunta, quando eu vou contratar alguém, eu não olho aqui. Até porque o SICAF, ele não é aberto para quem não tem senha. Eu mando para cá e eu olho aqui. Mesma coisa, todo mundo que está aqui nos sites próprios, também cada um manda para o seu. Então, a gente não enxerga vocês, que aqui é a maioria. E nós não temos esse conhecimento. E aí significa que eu posso contratar alguém que esteja penalizado. Vocês, quando contratam, vocês olham aqui. Você vai lá no Rio de Janeiro olhar o meu? Claro que não. Imagina vocês olharem todo mundo aqui. O Banco do Brasil ainda é mais fácil, mas imagina esse aqui. Você nem sabe quais existem. Então, você vai fazer essa busca? Claro que não. Então, o que a nova lei colocou? Os órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todos os entes federativos, no prazo máximo de 15 dias úteis, contados da data da aplicação da sanção,
informar e manter atualizado os dados relativos às sanções por eles aplicadas para fins de publicidade no SEIS. Então, em 2018, saiu a Lei Anticorrupção. E aí eles criaram um SEIS que fica no portal da transparência. Tem o SEIS e o Sinep. Mas se você clicar no da transparência, já vê todos. Então, todos nós aqui, que penalizarmos alguém, todo mundo tem que mandar para o SEIS. Por quê? Para unificar justamente essas informações. Tá? Então, a nova lei já trouxe essa obrigação. Cada um que penalizar, mande para o seu sistema, mas a obrigação é mandar para o SEIS. Então, quem já manda para o SICAF vai mandar para o SEIS. Lá no meu pessoal que manda para o SIGA, vai mandar para o SEIS. Então, tem que encaminhar para lá, ok? Agora sim, quando nós olharmos aqui o SEIS, você vai enxergar quem está penalizado no país inteiro. E aí, cuidado, que às vezes você abre e está escrito assim, penalizada. Mas, às vezes, é uma advertência, é uma multa. Então, você tem que abrir, ver qual é a penalidade e ver aonde foi. E aí, se foi impedimento de licitar e contratar, que aí é no ente que a penalizou, então precisa saber aonde foi para saber se vocês podem ou não contratar essas empresas, tá? Então, todo mundo tem que olhar o SEIS agora. Agora não, já tem um tempo, tá? Mas a nova lei agora colocou isso, trouxe explícito na lei. E a responsabilidade pelo cadastro de empresas sancionadas, ó. Aí aqui está a lei anticorrupção, tá? 6, empresas inidôneas e suspensas, tá bom? E está lá no portal da transparência que você, sem senha, você consegue acessar tudo. É maravilhoso. Tá bom? Vamos lá. E recebimento do objeto. Essa parte não mudou nada. Permanece, tá? Então, a lei especifica os procedimentos por ocasião do recebimento das compras e fixa, assim como nas obras e serviços, 2 fases, provisória e definitiva. Então, nenhuma mudança, já é assim na 866, então o quadro aqui está igual, tá? Obras e serviços e compras, então, da mesma forma, provisória e definitivamente, aqui o resumo, não tem novidade nessa parte. O contratado se responsabiliza integralmente pelo objeto, ainda que eventual vício venha a ser identificado em momento posterior ao recebimento, seja provisório ou definitivo. Muito interessante isso. Ó, Marçal traz: o recebimento não exclui a incidência das regras específicas, disciplinadoras de casos especiais. Assim, permanecem aplicáveis as regras sobre solidez e segurança, como, por exemplo, no caso de bens de consumo duráveis. O recebimento também não exclui a aplicação de regra sobre a evicção a vícios ocultos, ou seja, aquele vício que a gente só olhando o objeto não é detectado, tá? O presente dispositivo alinha-se à previsão contida no 119 da lei, em referência, que sinaliza a obrigação do contratado em reparar, corrigir, remover, tá? Suas expensas, total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultados de sua execução ou de materiais nele empregados. Então, nenhuma novidade. Tudo igualzinho, tá? Então, vamos lá. Observação. Aqui só o objeto poderá ser rejeitado em parte ou em todo. Posso? Claro. Basta justificar, dizer o que não está atendendo, ok? Então, aqui nenhuma novidade. Prazos e os métodos, regulamento ou no contrato, geralmente está no contrato, prazo de entrega, local de entrega, tá? Responsabilidade, aí vai ser do projeto da obra, objetiva do projetista ou do consultor, isso aqui em casos de obra, garantia 5 anos, ou do contratado. Nenhuma novidade aqui, tá, gente? E o pagamento? Bom, recebemos o bem-estar, recebemos definitivo ou provisoriamente, e aí tudo certo, aí devemos o quê? No dever de pagamento pela administração, será observada a ordem essa é novidade.
A lei colocou uma ordem cronológica para pagamento, mas assim, nada fora da razoabilidade, bem comum. O que ela quer dizer com isso? Ó, para cada fonte, então aqui é para cada fonte, não está dizendo que eu vou pagar nessa ordem de fornecimento, locação, não. Para cada uma dessas fontes, né? Direcionada de recursos, subdividida nas seguintes categorias, ou seja, a ordem cronológica diferida no caput desse artigo poderá ser alterada mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da administração e ao Tribunal de Contas. Então, nós devemos pagar na ordem de fato, de acontecimento da entrada das notas do atesto, tá? Então, tudo bem? Tranquilo? Isso aqui é para evitar favorecimentos. Sim, só que agora isso está sendo mais cobrado. Antes eu achei que não é, porque antes não exigia, a diferença está aqui, ó, encaminhar o controle interno e ao tribunal. Alterada, sim. E aí ocorrem os favorecimentos. Então, o que mudou na realidade é essa parte aqui de baixo. Você tem que justificar e informar o seu controle interno. Essa parte aqui eu ainda achei demais. E o Tribunal de Contas. Tá? Então, para justamente isso. Então, vamos ver. Agora eu acredito que vai funcionar mais. A exigibilidade do pagamento no momento em que inicia a contagem do eventual prazo para a sua ocorrência se dá com a junção dos dois requisitos, que é o quê? O recebimento definitivo do objeto contratado e a apresentação dos documentos de cobrança pertinente. É esse o marco inicial na contraprestação da administração e, por decorrência da sua inscrição na ordem cronológica de que trata esse artigo. Essa premissa é importante porque a data do recebimento definitivo, vulgarmente chamada como atesto, não é necessariamente a data que se receba a nota fiscal ou fatura. Muitas vezes a administração faz suas medidas, ou seja, aceitações do que foi feito e autoriza a emissão da nota fiscal já no valor do pagamento. Lembrando que a gente até já falou sobre isso. Alguns já aceitam e pagam a nota glosando com aquela mesma nota e outros pedem para emitir uma nova nota e volta a contar para o pagamento, tá? Mas isso aí não tem certo e errado, cada um tem a sua maneira de fazer. Quando houver glosa parcial dos serviços, a contratante deverá comunicar à empresa para que emita a nota fiscal ou a fatura com o valor exato dimensionado, evitando assim efeitos tributários sobre o valor da glosa pela administração. Isso não está na lei, está na IN, que aqui está escrito deverá. Então, a nós não precisamos atender na íntegra, ok? Mas a IN fala porque ela se preocupa com os efeitos tributários, e tem toda a razão. Porque quando ela emite a nota, a gente não pede para trocar, ela está pagando com aquele valor maior. E da glosa ou retenção de valores? É a subtração de valor na fatura referente a serviços e fornecimentos que não foi prestado pela contratada ou mediante aplicação do ANS ou IMR. Bom, 145. Não será permitido o pagamento antecipado. Lembra que nós falamos sobre... não lembro se eu comentei com você, mas eu acho que sim. Lá no comecinho da lei traz... Aqui essa lei se refere. Aí vem alienação... não vem? Aquele rol lá, por que eu posso utilizar a nova lei? E aí ela vem assim, compra, aí vírgula, inclusive sob encomenda. É novidade da lei. A 866 não tinha essa possibilidade, só vinha compra. Essa está diferente. Compra, inclusive sobre encomenda. E aqui... Olha só, bate certinho o artigo 145. Primeiro, no 145, ele diz que não será permitido, tá? Pagamento antecipado. Mas olha o parágrafo seguinte. A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço. Hipótese que deverá ser previamente justificada no processo
processo licitatório e expressamente prevista no edital de licitação ou no instrumento de contratação direta. A administração poderá exigir a prestação de garantia adicional como condição do pagamento antecipado e, caso o objeto não seja executado no prazo contratual, o valor antecipado deverá ser devolvido. Então, esses parágrafos aqui estão de acordo lá no iniciozinho, salvo engano, artigo 2º, que traz compra, inclusive sobre encomenda. Tá? No outro curso, o rapaz ainda falou assim, então se eu comprar algo e pagar antecipado, eu tenho desconto. Posso fazê-lo? Ao meu ver, não. Ele deu até exemplo de um objeto comum, sei lá, qualquer coisa, copo. Tudo que a gente paga antecipado tem desconto, mas eu respondi que não. Porque aqui está assim, ó, é permitida sensível economia de recursos ou que se apresente condição indispensável para a sua obtenção. Sabe uma coisa que muita gente está comprando, paga antecipado? Porque a lei está de acordo com a nossa vida atual. O que a gente paga antecipado, gente? Compra pequena, Não, compras do dia. Na nossa casa, Não, olha só, internet. Tudo que a gente compra na internet, a gente não paga antecipado? Tem muitas contratações agora, pequenas compras, que o pessoal está comprando pela internet e prestando contas. Eu me lembro quando isso começou, órgão público comprar pela internet, e eu fiquei apavorada, porque eu sou antiga. Então, para mim, comprei, passei a nota com a mesma data, paguei. Eu já estou tendo problemas, eu não sei se eu falei com vocês. A gente lá está sendo chamado a responder. Não falei, não. Lá, a gente está sendo chamado lá no controle interno, porque a gente tem lá adiantamento. São pequenas compras até R$8.000. É um valor que entra na conta de um servidor, e aquela conta a gente tem que prestar conta até o último centavo. Só que a gente compra com um cheque. A nossa resolução traz que a compra é através de cheque. Só que hoje em dia ninguém aceita cheque. E aí a gente está comprando com cartão de débito, que o banco manda um talão e o cartão de débito. Aí a gente devolve o talão e exatamente o centavo que sobra a gente pega, devolve para o tesouro. Então não, a gente gasta até o último centavo com débito. E aí a gente foi chamado no controle interno para dizer que a gente não podia usar cartão de débito, porque a resolução fala folha de cheque. E aí eu tive que fazer uma justificativa de 2 páginas e peguei lá uma declaração das lojas que eu comprei dizendo que não aceitava cheque. Olha, tudo por causa do cheque. Tu imagina eu antecipar. Então, quando eu peguei uma prestação de contas que a pessoa tinha comprado pela internet, o que é isso? Tu paga primeiro e recebe depois. Então, a nota vem depois da data do pagamento. Então, a lei já enxergou isso, o legislador, e já tem aqui. Mas você tem que provar, condição indispensável para a obtenção do bem. Mas isso, gente, pequenas compras. Eu jamais vou fazer isso com uma compra grande. Você está vendo que a lei veio preencher essas lacunas? Porque nós não tínhamos isso. Então, ela está de acordo com a nossa vida hoje. Realidade, ela está de acordo com a realidade, tá? Então, isso aqui é muito bom, mas cuidado, não use para qualquer coisa. É exatamente o que você não puder fazer de forma normal, tá? Comum, tá bom? Segundo o TCU, o pagamento antecipado é medida atípica e somente pode ser implementada se presente os requisitos. Olha, ele já falou aqui, demonstração do interesse público, previsão de forma antecipada de pagamento nos documentos de adjudicação ou no edital de licitação, a apresentação das devidas cautelas e garantias e elucidação da única alternativa para assegurar a prestação de serviço. Essa última aqui, tá? Então, cuidado com isso. Então, se presente os requisitos. Hoje, tá bom? A AGU considera a importância do tema, editou a Orientação Normativa 37/2011 e fixou de forma didática os elementos que necessariamente deveriam constar dos procedimentos destinados à realização de pagamento antecipado. Gente, 2011, mas você vê, agora a nova lei já trouxe. Então, está nos facilitando. Mas cuidado, tá? Esse comentário aqui, apesar de estar citando 2011, é um comentário atual, tá bom? Está nesse livro aqui de 2022.
Artigo 147. Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público, com avaliação de aspectos. O que é isso? Bom, primeiro que agora está na lei. Isso é um entendimento que já vem ocorrendo pelo tribunal. Vou mostrar um acordo para vocês. Vou só acabar aqui, ó. 147 discorre sobre duas situações distintas, a saber, irregularidade não só no procedimento licitatório ou na execução contratual. Ela traz que se houver irregularidade na licitação ou no contrato, ou seja, na licitação que só foi descoberta agora na contratação, o que aconteceria anteriormente? O contrato é considerado nulo, né? Mas agora vamos ver o entendimento. A primeira é a irregularidade mais gravosa, pois atinge o certame licitatório e, consequentemente, o contrato já firmado. A nomenclatura saneamento na lei é utilizada como sinônimo de convalidação. Entretanto, para alguns juristas, saneamento é espécie de convalidação e ocorre quando não há uma ação positiva da administração. A lei adotou justamente esse posicionamento se o ato puder ser reelaborado sem o defeito anterior. A convalidação se impõe não havendo opção por parte do gestor em invalidar o ato. Por quê? Peguei aqui 3 acórdãos que admitiram a convalidação ou a continuidade dos contratos, mesmo com esses atos nulos. Acordo de 2021. A administração pode, por razão de interesse público, não celebrar a nulidade do ato ilegal verificado na formalização do contrato ou no certame licitatório que o procedeu, quando tal medida puder causar prejuízo maior do que a manutenção do ato viciado. O risco de prejuízos para a administração pode, excepcionalmente, justificar a convalidação dos atos irregulares ocorridos na licitação, a exemplo de dispensa indevida de licitação e a continuidade da execução do contrato, em razão da prevalência do interesse público. Mesmo na hipótese de anulação da licitação originária, a administração, em caráter excepcional, a continuidade da execução do contrato, caso as circunstâncias desaconselhem sua invalidação em razão de prevalência do interesse público. Então, a lei pegou todos esses entendimentos, colocou e trouxe o artigo 147. E ela ainda botou no parágrafo único. Caso a paralisação ou anulação não se revele medida de interesse público, o poder público deverá optar pela continuidade do contrato e pela sua solução da irregularidade por meio de indenização por partes e danos, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação das penalidades cabíveis. Ele explica mais aqui, ó, 148. A declaração de nulidade do contrato administrativo requererá análise prévia do interesse público envolvido. E, ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas à continuidade da atividade administrativa, poderá decidir se ele só tenha eficácia em momento futuro, suficiente para elaboração de nova contratação, por um prazo de 6 meses e ainda prorrogável por mais 6 meses. Isso quer dizer o quê? Para eu não tornar o meu contrato nulo e fazer o quê? O que a gente faz quando a gente está sem contrato e não pode ficar sem? Emergencial. Então, para eu não fazer um emergencial, a gente pode continuar com aquele contrato, declará-lo nulo em momento posterior. E aí realizar um novo procedimento licitatório, ok? Então, indenização, no caso de nulidade, pelo quê? Pelo que houver executado até a data, que for declarado, no caso, a nulidade. Prejuízos regularmente computados não caberá se o contratado deu causa à nulidade, e será promovida a responsabilidade de quem deu causa à nulidade.
Então, não tem novidade, porque, na realidade, nós já fazíamos isso, e esse era o entendimento do tribunal. Só que agora veio explícito na lei. Então, também melhorou a nossa vida, porque nós fazíamos com medo. Essa aqui é a realidade. A gente ficava pegando o parecer do jurídico com medo e justificando e dizendo da necessidade. Vamos justificar da mesma forma. A diferença é que agora a gente já pode citar diretamente o 148. Tá? E o 169. Bom, primeiro aqui são, olha, as contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de risco, já vimos isso, e de controle preventivo, inclusive mediante a adoção de recursos de tecnologia da informação e, além de estar subordinadas a controles sociais, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa. Nós temos 3 linhas de defesa. Estava até comentando isso aqui com eles. A nossa primeira linha de defesa somos nós mesmos. Primeira linha de defesa integrada por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança dos órgãos ou entidades. Como que nós nos defendemos? Escrevendo, justificando, tá? Tendo cuidado com os nossos atos, estando sempre colocando nos nossos processos, nossa justificativa, com o quê? Baseada em acordo do Tribunal de Contas, nos princípios, tá bom? No interesse público. E a segunda linha de defesa, integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e controle interno do próprio órgão. Ou seja, o meu controle interno é a minha segunda linha de defesa. Se ele enxergou algo no meu processo, eu acho ótimo. Por quê? Porque ali dentro mesmo se resolve. Porque não preciso ir para a terceira linha de defesa. Essa é a mais preocupante, porque, ó, integrada pelos órgãos central de controle interno da administração e pelo Tribunal de Contas. Então, eu prefiro resolver internamente, que é a minha segunda linha de defesa. Então, nós sempre vamos confiar primeiro na primeira linha de defesa, que é a atuação de vocês, depois na segunda linha de defesa, ok? Para não chegarmos à terceira. Tá bom? Então, isso veio pela própria lei. Também não é novidade. Mais uma vez, ela veio trazer esse assunto agora de forma explícita. Então, tá ótimo. Tá bom? A primeira linha de defesa, então, que se refere essencialmente a 2 grupos, que é os que atuam diretamente na realização do procedimento licitatório ou nas contratações públicas. Nós. E a segunda, os que atuam indiretamente, né, responsáveis pelas políticas de governança do órgão público. Então, a segunda linha de defesa é composta por agentes públicos responsáveis pelo assessoramento, então, pela advocacia pública, nos termos do artigo 53 da nova lei. Ao final da fase preparatória, o procedimento licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico e realizará controle prévio da legalidade mediante análise jurídica, né? Falamos isso já. Inclusive, a gente fez aquele comparativo que no artigo 38 da 866, o que ela traz? A aprovação do edital. E a nova lei? Ela já traz diferente. Ela tem que olhar para realizar o controle prévio de legalidade, ou seja, de todo procedimento até aquele momento, ou seja, de todo o planejamento, não somente agora só do edital como era anteriormente, ok? Algumas assessorias jurídicas já até olhavam o processo como um todo, mas a maioria não. Como a última trincheira de controle, encontram-se tanto o órgão central do controle interno, que no âmbito da administração pública federal é a Controladoria Geral da União, como os tribunais de contas responsáveis por auxiliar o Congresso Nacional na atividade de controle externo da administração. Tudo bem? E aqui, só um desenhozinho para a gente visualizar, que é aquele resumo, então, primeira, segunda e terceira linha de defesa. Na forma de regulamento, a implementação das práticas a que se refere o caput desse artigo será de responsabilidade da alta administração. Então, vamos lá. Alta administração. Para a realização de suas atividades, os órgãos de controle deverão ter acesso irrestrito aos documentos e às informações. Isso acontece, isso não é problema.
E os integrantes da linha de defesa que se refere os incisos 1, 2 e 3 do caput desse artigo observarão o seguinte: quando constatarem simples improbidade formal, adotarão medidas para o seu saneamento e para a mitigação de riscos de sua nova ocorrência, preferencialmente com aperfeiçoamento de controle preventivos e com a capacitação dos agentes públicos responsáveis. Então, aqui está na nova lei, tá? Então, nós vamos tomar cuidado, vamos tentar o quê? Se encontrarmos uma simples improbidade formal, vamos fazer o quê? O saneamento, providenciar o saneamento e uma capacitação para o servidor. Quando constatar irregularidade que configure dano à administração, sem prejuízo das medidas do inciso 1 deste parágrafo 3º, adotarão as providências necessárias para a apuração das infrações administrativas observadas, a segregação de função e a necessidade de individualização das condutas. Olha só, olha como é importante aquela parte que eu falei agora, como uma coisa está ligada à outra. Lembra que eu falei que seria importante publicarmos os fiscais para cada contrato, já com as suas atribuições? Aqui, individualização das condutas, bem como remeterão ao Ministério Público competente cópia dos documentos cabíveis para apuração dos ilícitos e a sua competência. Outra inovação da lei. Se as autoridades competentes e os servidores públicos tiverem participado dos procedimentos relacionados às licitações e aos contratos de que trata essa lei, precisarem defender-se, aqui foi o que eu já falei também, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, em razão de ato praticado com estrita observância de orientação constante no parecer elaborado na forma do parágrafo do 53, que é o parecer da assessoria jurídica, e a advocacia pública promoverá, a critério do agente público, sua representação judicial ou extrajudicial. Tá? Já falamos sobre isso. Aqui o Portal Nacional de Compras Públicas é criado o portal. Esse portal foi criado em agosto do ano passado, então ele já fez um ano. A lei saiu primeiro que o portal. E aí, divulgação centralizada e obrigatória dos atos regidos nessa lei. E a gente viu que muitas das coisas é na íntegra, ou seja, eu tenho que publicar todo o contrato, no caso de vocês. Realização facultativa das contratações pelos órgãos nesse site, então é facultativa a realização do certame, e não a publicação dos atos. O PNCP, aqui não, será regido. Então, o PNCP, ele vai conter. Vocês já entraram no PNCP? Então, eu sugiro que todos entrem, tá? Até porque vocês vão gostar. Ele é de fácil acesso e lá já contém muitas informações importantes para a gente. A última vez que eu tinha entrado, só tinham 3 módulos. Tinha consultas a contratações, plano de contratação anual e cadastro eletrônico, tá? Que é o CADMAT e o CADSERV. Eu olhei essa semana, agora já tem 4 módulos, já tem uma novidade lá. E aos poucos, gente, ele vai cada vez mais conter mais e mais informações para a gente, ele vai ser maravilhoso. Por quê? A nova lei, ela trouxe, exemplo para vocês, ela trouxe como desempate um critério de... Primeiro inciso, disputa, dar mais um lance, né, para desempatar por uma disputa, redução de valor. Mas e os incisos seguintes, como é que ela traz para disputar? Ela traz até uma pontuação dos contratados. Mas isso ainda não temos, mas teremos no PNCP. Porque a cada contrato as empresas serão pontuadas, qualificadas. E aí... No futuro, não é para agora. Eu costumo dizer que daqui a 2 anos o PNCP vai estar maravilhoso. Por quê? Porque ele vai ter as notas fiscais para nós olharmos, a contratação do país todo, porque ali que eu botei para vocês, quando vocês abrem, vocês só enxergam o quê? A maior parte do governo federal. E os pingados que usam Comprasnet. Aquilo não é informação do país. Engraçado, quando a gente abre lá, eles botam assim, o país usou tantos bilhões, trilhões nas licitações. Aquilo é só metade, tem muito mais. Porque ele não tem as informações do país inteiro. Tá? Então, vai ser maravilhoso o PNCP, porque todos estarão lá. Tá bom?
Inclusive, eu solicito que vocês entrem para quê? Vocês já vão entrar, vocês vão olhar o plano de contratação anual, que já estão publicados lá. Quem já está usando a nova lei de licitações, já tem o plano de contratação lá. Se vocês olharem, a maioria está do ano 2022. Alguns já botaram 23. Você fala, Monique, botaram 22? Botaram porque, atualmente, era o que tinham, colocaram para começar a usar a lei, mas o correto era já estar o 23. Por exemplo, eu olhei esses dias, Fundação a Fiocruz, já está 2023, porque saiu a IN, um decreto que regulamenta o plano de contratação anual. E o decreto traz que até maio você tem que publicar o seu plano do ano seguinte. Então, alguns já colocaram lá o de 2023, tá? Então, entrem lá para vocês verem quais os locais já estão utilizando a nova lei. Entre nas relações da licitação. Você já encontra lá plano de contratação anual. Da licitação, você encontra o estudo técnico preliminar, termo de referência, tudo isso já tem lá, tá? E com certeza, né, daqui a pouco vão estar todas as informações contratuais, os cadastros de empresa, tá bom? Então, tudo isso aqui vai constar no PNCP. Por enquanto, ainda não... Gente, imagina buscar uma ata no PNCP. Vão estar todas lá, do Brasil todo. Porque como é que a gente faz para buscar ata? É fácil? Não é. E aí, é horrível. Estando tudo no mesmo local, vai ser muito mais facilitado, tá? Então, entrem lá no PNCP. Aqui, só para lembrar vocês que eu já falei, que as sanções que o pregão diz, né? O decreto 10.024 traz que nós devemos o quê? Registrar no SICAF, mas já não vão... Agora, vocês vão mandar ao SICAF e para o SEIS, tá? Aqui é o mapeamento que eu estou atualizando, que eu falei para vocês. Aqui, ó. Tocantins, ó, só tem 2. Ó, botei compras públicas e compras gov, tá? Que é o compras governamentais. Só botei 2. Então, estou tentando atualizar. Conforme eu vou num local, eu estou começando a atualizá-lo novamente. Mas você imagina um fornecedor. Primeira coisa, o fornecedor ele tem que ver até onde ele alcança, né? E depois, se ele alcança essa área aqui... O que vai acontecer? Ele vai ter que ver qual o sistema, se cadastrar em todos eles. Olha o custo para o fornecedor. Gente, por que eu estou preocupada com isso? Quem paga esses custos somos nós. Porque ele vai jogar no valor dele, não tenha dúvida. Tá? E agora, unificando, vai ficar muito melhor para ele e para nós. Tá bom? E aqui eu trouxe 10 orientações do TCU sobre a fiscalização de contratos. Sempre ligado aos acordos. Ó, isso é recente, tá? O fiscal de contrato não pode ser responsabilizado caso não possua condições apropriadas para o desempenho de suas atribuições, demonstrado nos autos que a responsável pela fiscalização do contrato tinha condições precárias para realizar seu trabalho, elide-se sua responsabilidade. Indica que a culpa pode ser daquele que tinha o dever de oferecer ao gestor ou ao fiscal do contrato condições para tanto. Tá? Isso aqui saiu ano passado. É porque ele cita acórdãos já anteriores. Tá? Então, isso aqui é do tribunal, não é meu. Responsabilidade solidária do fiscal com os atos da contratada. O fiscal do contrato responde solidariamente com a empresa por possíveis danos causados pela execução irregular do contrato. Por quê? Porque se a execução foi irregular e o fiscal não fez nada, então ele responde junto com a empresa. Necessidade do fiscal ter tempo hábil para fiscalizar. Vocês me perguntaram isso, nós conversamos sobre isso. Determinação para que a designação do fiscal do contrato encarregado do acompanhamento da execução do contrato seja observado a necessidade de que tal profissional possua tempo hábil suficiente para o desempenho das funções a ele confiada. Então, tudo escrito. Você tem que provar. Manda para o seu superior, olha, meu tempo, eu já tenho X contratos, ou então ainda tenho a minha atribuição, tá? E aguarda.
Determinação de que seja designado fiscal de contratos, servidores ocupantes de cargo da área técnica ou administrativa que realmente tenha condições de desempenho para tal mister. Obrigatoriedade das anotações de ocorrência e da determinação para a regularização das inexecuções contratuais. Determinar a prefeitura tal que observe o disposto na lei, especialmente no que diz respeito ao artigo 67, procedendo às anotações e registro próprio de todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato e determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou defeitos observados. Tá? Então, gente, lembra que eu falei? Falei até para vocês, isso está desde 67. Tem que ter algo anotado. Obrigatoriedade de aplicar as sanções previstas na lei, sopesadas com... Deixa eu vir para cá. Com a gravidade da inexecução contratual, tomada de contas especial, Programa Nacional de Alimentação Escolar, irregularidade na aplicação de recursos, elisão de débitos, falhas verificadas na distribuição de alimentos às escolas e na execução do contrato de fornecimento. Contas julgadas regulares com ressalvas. Determinação. O âmbito de discricionariedade na aplicação de sanção em contratos administrativos não faculta ao gestor verificada a inadimplência injustificada da contratação. Simplesmente abster-se de aplicar-lhe as medidas previstas em lei. Sob pesar a gravidade dos fatos e os motivos de não execução para escolher uma das penas exigidas nos artigos da lei. Tá? Então, observado o devido processo legal. Nós temos o dever de penalizar. Não é facultativo. Acompanhamento e fiscalização rigorosa com exigência das cópias dos documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas. Recomendar ao local tal: acompanhe rigorosamente o cumprimento pelos fornecedores de serviço de todas as suas obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias relacionadas aos respectivos contratos de terceirização, exigindo cópia dos documentos comprobatórios da quitação dessas obrigações com o intuito de se resguardar de eventuais condenações judiciais por responsabilização subsidiária. Ilegalidade em manter execução contratual com contrato sem vigência, prática ilegal do termo aditivo com data retroativa. Gente, eu posso fazer um termo aditivo com data retroativa? Não. Nós vimos o quê? Prorrogação, tem que ser dentro da vigência do contrato. Eu dei aqui aquele exemplo que eu uso muito de esticar a corda. Se até aqui eu estiquei, eu tenho que chegar aqui para esticar novamente. Daqui eu já não pego mais, acabou. Arrebentou, acabou o contrato, tá? Então, cuidado. Irregularidades denota falha ao cumprimento da execução dos contratos firmados pela universidade, que, para remediar o período sem amparo contratual, confere ao aditivo efeito retroperante. Gente, impossível. Não tem como ter retroativo, data retroativa. Não posso. Tem que ser agora, ok? A responsabilidade da gestão e fiscalização do contrato pesa sobre a pessoa do representante nomeado para tal. Por isso a gente fala, é o nosso CPF, não é a administração. Por favor, não proceda a alegação de que foi induzido a erro porque estava sob forte pressão. Olha a justificativa do fiscal. Estava sofrendo muita pressão dentro do órgão e aí foi induzido a erro. Gente, isso não é justificativa, não adianta, tá? Vai ser penalizado. Verifica-se do texto da lei, ao representante da administração. Aqui, ó. Para o acompanhamento e fiscalização, não deixa margem a que possa esse representante sucumbir a pressões. Gente, tudo na vida nós temos pressões, não é verdade? Lógico, no trabalho, até em casa, mas no trabalho muito mais. Mas isso não é justificativa. Então, não adianta chorar.
não vai adiantar, tá? Então, realmente não adianta falar que sofreu pressão, ordem ilegal, nada disso. Tem que fazer a sua obrigação, atenção e escrever. Documentado, não tem jeito. Primeiro, mesmo chorando, me passa seu livro diário. Não trouxe, então vou marcar a data para o senhor trazer. Não adianta marcar a data, ele sumiu. Então, passou. Finalmente, o Tribunal de Contas da União reitera o que vem recorrentemente afirmando sobre a necessidade de haver um programa continuado de capacitação de servidor público que assume as funções de fiscal e de contratos. Tá? Tem que ter capacitação. Por quê? Gente, a maioria dos fiscais não conhecem, não tem noção da sua responsabilidade. E são muitas. Você vê, fiscal tem que olhar se a empresa atende aos percentuais de deficiência. E fora outras coisas. Se o fiscal respondeu, pagou 7 mil de multa, porque ele não viu que tinha o quê? Memória de cálculo no processo do quantitativo de licenças. Coisas que, se nós pararmos para olhar, vai falar assim, não, Monique, mas onde isso está escrito na lei que eu tenho que olhar? A lei agora, mas essa penalidade não é de agora. Porque se eu falasse, a nova lei trouxe, que tem que ter memória de cálculo, que o fiscal deve ter conhecimento ou participar do planejamento, então ok. Mas a penalização não foi agora, é de 2000 e, eu acho que é 18 ou 19 essa. Ou seja, antes da lei, então já estávamos respondendo. Só que agora está tudo na legislação, então nós temos que atender, ok? De fato, é grande a importância da gestão e fiscalização contratual, bem como é inegável sua complexidade, especialmente quanto a se tratar de serviços continuados com dedicação de mão de obra. Nós vimos isso. É justa a preocupação do TCU sobre essa questão. Resta aos gestores públicos e os servidores públicos atentarem para a importância da função criada pela lei e aperfeiçoada a sua operacionalidade pela IN 05. Lembrando que a IN ainda trouxe todos aqueles fiscais, porque ela pensou o seguinte, o legislador, são tantas atribuições, vou separar aí 4 ou 5 fiscais, só que não é a realidade de todos. Procurou mapear os principais riscos inerentes ao metaprocesso de aquisição, oficialização de demanda, planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão do contrato. A unidade técnica identificou alguns achados e elaborou proposta de encaminhamento, a qual foi acolhida pelo relator com pequenos ajustes, para dar ciência aos órgãos às seguintes improbidades, a fim de que sejam adotadas medidas com vistas à prevenção de ocorrências futuras. Então, esse aqui é um acórdão que já traz para todos olharmos, que pode servir também para vocês de um checklist. Falha na designação de fiscais de contratos e falha na capacitação prévia de alguns deles, tá? Desconformidade do documento de oficialização da demanda quanto às exigências lá da IN 05. Não elaboração de livro de ocorrência. Você vê que esse aqui sempre aparece. Ausência de lista de verificação da assessoria jurídica, até a assessoria jurídica, A assessoria jurídica não faz aquele checklist na análise do processo? A ausência da lista de verificação da assessoria jurídica nos processos de aquisição, contrariando o manual de licitações e contratos da AGU. A ausência de estudos técnicos preliminares para a contratação de serviços continuados. Não estabelecimento do nível de conformidade dos serviços, que seja redimensionamento dos pagamentos. O que é isso aqui? O ANS que eu falei. Tá? Então, era um órgão federal para estar sendo cobrado. Na execução do controle do contrato tal, firmado com tal, para a prestação de serviços de limpeza, assédio e conservação, e designação final dos resíduos recicláveis gerados nas instalações físicas e formal dos substitutos. Não foram identificados a designação formal dos substitutos eventuais do fiscal e do gestor de contrato, a distinção entre fiscal técnico e fiscal administrativo e o documento de indicação formal do preposto. Tudo que nós vimos. Comentamos sobre todos esses temas. Rápido, mas falamos.
não registro em ata da reunião de inicialização do contrato, a exemplo do contratado no âmbito, ou seja, nós falamos também sobre a reunião inicial, principalmente quando tem demo. Apesar da negligência de muitos gestores, as falhas na indicação do fiscal, bem como a fiscalização ineficiente, estão sempre no radar das Cortes de Contas, conforme alguns julgados que aqui serão comentados. Ressaltando, ademais, que o Tribunal de Contas da União compreende que a prerrogativa conferida à administração de fiscalizar a implementação da avença deve ser interpretada também como uma obrigação. E nós sabemos isso, porque a lei diz o quê? Deverá ter um ou mais fiscais, deverá ser fiscalizado. E aqui, um checklist, ó. Comunicação formal sobre a atribuição do fiscal antes da publicação. Publicação de nomeação do gestor e dos fiscais, lembrando, para cada contrato e com as suas atribuições. Legislação aplicável, então isso agora para a gente é essencial, porque vamos ter contratos com duas legislações distintas, períodos distintos e formas distintas. Publicação do contrato e aditivos, se houver. Pleno conhecimento do objeto. O objeto ou serviço, se ele é comum ou especial, isso faz toda a diferença para quê? Para chegarmos à modalidade. Se o fornecimento ou o serviço é continuado ou não, para eu ver a forma de se poderá ser prorrogado. Livro de registro da ocorrência tem que ter. Reunião inicial, acabamos de falar, e outras com elaboração de atas. Conhecimento das peças editalícias, então eu tenho que conhecer o ETP, o TR, mapa de risco, cronograma, físico-financeiro, tá? Proposta, planilha, o contrato. Estar atento aos valores de mercado, principalmente se meu contrato for anual. Informar ao supervisor a adoção de medidas, a situação que demandar decisão, porque lembrando que o fiscal não tem poder de decisão. Solicitar assessoramento jurídico, coloquei até os artigos da lei aqui que se refere. Encaminhar ao gestor possíveis propostas de melhorias na rotina do trabalho, falamos sobre isso, dei até o exemplo lá da cozinha. Elaboração de relatórios periódicos, ou seja, o momento vai depender do objeto. Documento de formalização do preposto com poderes. Forma de recebimento do serviço ou do material tem que estar no edital. Atesto das notas de acordo com a conferência e com a medição que nós vimos. E lembrando da Lei 4.320/64, que diz que tem que ser com os fiscais. Processo de pagamento, se vai ser separado ou se vai junto do processo mãe. Se for separado, tem que ser apenso ao final. Forma de acompanhamento do serviço. Como eu vou acompanhar? Depende. Em loco? Não. Vou pessoalmente, uma vez por semana, uma vez por mês. Como ele falou dele, botou lá a medição uma vez por ano. Então, depende do serviço. Aferição da satisfação com a qualidade. Lembrando, em relação ao pagamento, então, é o ANS, se houver. Verificação dos prazos. Então, os prazos eu tenho que estar sempre atento. Aqui é prazo de quê? Gente, você pode imaginar prazo de tudo. Prazo de contrato, prazo de documentação, prazo de entrega. Você tem que estar atento a todos os prazos. Obrigações da contratada e contratante. Resultados almejados, se foram alcançados. Lá no ANE, no estudo técnico preliminar, que vocês já fizeram o planejamento, o que tem que ter lá? Resultados pretendidos. Você não tem que colocar isso? Isso está lá, na elaboração do ETP. Para que aquele resultado pretendido? Para agora, para o fiscal fazer o quê? A aferição. O que foi pretendido foi alcançado? Sim, ok. Não, por quê? Faltou o quê? O que podemos modificar no próximo procedimento licitatório para alcançar em 100%? Ou então não, já alcançamos, mas podemos melhorar? Sim, coloquem metas. Metas curtas, porque quando a gente coloca uma meta longa e a gente não alcança, a gente fica o quê? Desmotivado. Então, coloque metas curtas, alcança uma meta, passa para outra, e assim a gente vai avançando gradativamente, tá? Possibilidade de prorrogação e reajuste, se tem no contrato, monitoramento de riscos, atuação constante do IMR ou ANS,
documentação da empresa inicial, mensal e final, consultar regularmente SICAF e o 6. Obras, vai ter que ter 2 publicações, lembra? Inicial, após a assinatura, e após a conclusão do contrato, 25 e 45 dias. Relatório final com avaliação, ali é com avaliação dos resultados, tá? Ali é com avaliação. E aqui eu preparei um checklist, mas está uma coisa assim bem rápida, não está nem muito completo. Mas aqui é o quê? Quando tiver terceirizados. Aqui eu peguei a base da ENAP. Ó, relação dos empregados terceirizados, tem que ter o quê? Nome, CPF, a função, carga horária, tudo eu tenho que ter dele que está prestando serviço para mim. Novas admissões, por quê? Eu tenho que ter o quê? O exame admissional, ver se a carteira está assinada, utilizar a solução de tecnologia da informação, a lei trouxe, porque eu posso fazer um programinha, colocar todo mundo lá. Conferir todas as anotações da carteira, verificar se os salários estão de acordo com a convenção coletiva, consultar a convenção para quê? Eu tenho que ver se eles estão recebendo tudo quanto é direito que está na convenção, vale transporte, ticket alimentação, se tem plano de saúde. Exames médicos admissionais, indicação do preposto, se tem com os poderes, verificar se o número de terceirizados por função coincide com o previsto no edital. Elaborar planilha para a relação dos prestadores de serviço, elaborar planilha com relação nos documentos das empresas, elaborar planilha com todos os dados principais do contrato, contendo número do processo, CNPJ, data da publicação do contrato. Lembra que eu falei tudo isso para vocês? Tá? Só estamos passando. Promover reunião inicial, já está. Convidar os fiscais de contrato, que é para essa reunião. Esclarecer todos os detalhes, a metodologia da contratação, forma de execução, apresentar um plano de fiscalização que conterá informações acerca das obrigações contratuais, mecanismo da fiscalização, como eu vou fazer essa aferição dos resultados. Frisar a necessidade de constante atualização documental da contratada, a fim de manter as condições de habilitação, também não é novidade. Informar que a realização de reuniões com o representante da contratada é sempre recomendável em ocasião em que houver impasse na execução do contrato. Lembrando que agora a gente ainda tem o quê? A mediação. Esclarecer que toda comunicação deve ser feita como? Por escrito, porque você precisa provar. Realizar reuniões com os empregados da terceirizada, informá-los que devem encaminhar todas as informações para o fiscal em caso de problemas. Armazenar em pasta eletrônica cópia do termo de contrato, tá? Em decorrência de vigência contratual, todos os seus aditivos. Então, aqui é da ENAP, se vê, ela mesma já coloca em pasta eletrônica. Então, conhecer a proposta comercial da empresa e ler atenta e minuciosamente todo o contrato, principalmente quanto ao objeto da contratação, forma de execução, fornecimento. Então, conhecer o objeto, que nós já vimos isso também. Acompanhamento em loco periódico, você vê, ele bota periódico. Acompanhar o preço de mercado do serviço ou material. Verificar o CNPJ, isso aqui está um pouco repetido, por quê? Porque primeiro nós vimos o checklist de objeto, material e serviço. Aqui é quando tem demo, significa que a gente vai fazer aquele mais outras coisas, tá? E aqui são dicas do próprio tribunal também. A administração deve evitar atribuir grande quantidade de contratos e complexidade alta para o mesmo servidor. O servidor deve ter tempo, meios e conhecimento técnico suficiente para realizar uma boa gestão e fiscalização. É importante que o gestor e o fiscal realizem o curso da EGOV de boas práticas. Pelo princípio da segregação de função, o servidor designado como fiscal não pode ter atuado como pregoeiro ou em comissão de licitação ou estar envolvido com o pagamento do contrato. A avaliação dos resultados.
É importante também realizar as avaliações dos resultados, estude sobre isso, identifique indicadores e avalie a empresa contratada quanto à efetiva entrega dos resultados. Combate à corrupção. Uma boa gestão e fiscalização contratual está diretamente relacionada ao combate à corrupção, ao comprometimento com a integridade, garantindo o interesse público. Escute o beneficiário, ainda que avalie a qualidade do serviço prestado junto ao público usuário. Converse, escute os beneficiários do objeto do serviço. O gestor e o fiscal devem emitir relatórios periódicos e, atenção, para evitar responsabilização da administração pública, o gestor e o fiscal estão vedados de exercer poder de mando sobre os funcionários da contratada terceirizadas. Lembre-se que a eficiência, eficácia e efetividade de um contrato estão diretamente relacionadas ao desempenho da gestão e fiscalização do contrato. O gestor e o fiscal do contrato serão auxiliados pelo assessoramento jurídico e do controle interno, que deverão dirimir dúvidas. E aqui é uma sugestão. Tem um manual do TRT que traz modelos de formulário, modelos de formulário de ata, acompanhamento de execução do contrato, lista de verificação de pagamento, planilha para o fiscal. Então, aqui são sugestões, caso alguém queira dar uma olhadinha nessa lista, aprimorar, fazer um checklist para vocês, ou pegar esse formulário e adaptar para a necessidade de vocês, vocês podem utilizá-la, tá? Espero que vocês tenham entendido. Peço desculpas à correria, mas foi de acordo com a carga horária, tá bom? Conforme se der tempo, eu boto um estudo de caso aqui rapidinho para a gente. Vamos lá, vamos ler aqui, A empresa detentora da melhor proposta na licitação para a prestação de serviço de cooperagem não apresentou na sua planilha de custos, na parte referente aos custos diretos, despesa com transporte dos empregados. A ser questionada pelo pregoeiro, a aludida empresa informou que irá fornecer transporte próprio aos empregados. Foi homologada a proposta da empresa conforme condição original. Após 8 meses de execução contratual, a empresa incluiu no pedido de repactuação o custo de transporte de seus empregados na despesa dessa nova planilha. E aí? Primeiro, olha só. Quando ela dá um valor para ganhar a licitação, correto? Então, a gente já tem que pensar nisso. E aí, se a empresa colocou 0 no item, aí o valor dela, lógico, deu X, e ela ganhou a licitação. Se ela colocasse aqui algum valor, sei lá, 1, 2, alguma coisa, ia aumentar esse aqui e teria a possibilidade dela não vencer. Então, ela aqui colocou 0, né? Não botou nada. 0. E aí? Só que passa 8, na planilha dela, então está assim. Passaram-se 8 meses, e aí ela pede a repactuação, ok? Só que ela pede para o valor do transporte. O que a gente faz? E aí? A planilha de composição de custos estimados apresentada no edital tal, que deu origem ao contrato tal, não continha itens correspondentes às despesas com transporte e alimentação dos empregados. É pertinente observar também que, como demonstrado acima, no regime de empreitada por preço unitário, os pagamentos efetuados pelo contratante dependem da comprovação da efetiva execução do item pela contratada. Todavia, é imprescindível que os itens executados tenham sido incluídos na proposta de preço apresentada pela contratada, em que seja previamente fixado no valor do item por unidade determinada do serviço. Ou seja, se ele botou 0 aqui, vou te dar aumento? Vai, claro, vou te dar aumento. O percentual em cima do seu valor. Claro que eu vou dar. Lógico, o percentual que for solicitado eu vou dar, de acordo com o que está na tabela que ele me apresentou. Se ele me apresenta que é 0, eu coloco o percentual em cima do 0, sem problema algum, tá? Aí já não é culpa minha se qualquer número vezes o 0 dá. Aí não é comigo, não tenho culpa,
Ele que botou, é a matemática. Como observado no parecer exarado no processo tal, a execução e o pagamento dos serviços eventualmente não previsto na proposta de preço independe do regime de execução adotado no contrato, em virtude de alterações contratuais evidentemente desnecessárias, exigem o atendimento dos requisitos previstos no artigo 65. E os 65 estão aqui, ó. Os contratos regidos por essa lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos: unilateralmente, nós já vimos, e de acordo entre as partes, quando conveniente a substituição de garantia, quando necessária a modificação do regime, mas vimos também que isso aqui é o quê? Exemplificativo. Então, vou dar um reajuste? Sim, mas em cima da planilha que eu já possuo, que ele me apresentou. Se ele colocasse valor, provavelmente poderia ter perdido. Então, ele me ofereceu um serviço grátis. Vai ser grátis, ok? Permanece. A empresa X celebrou um contrato com a administração para a prestação de serviço de manutenção de elevadores no dia 14. A sessão pública ocorreu no dia 1º/12. Tá? Janeiro, ela assinou em janeiro, mas a sessão ocorreu em dezembro. A empresa X aceitou a renovação do contrato por mais 12 meses. Contudo, não apresentou o pedido do reajuste contratual antes aqui de 14 de janeiro, que foi a data que completou um ano. O que ocorreu em 30 de janeiro. Então, vai ser dado aqui. Vamos analisar o caso. Como é que a gente faz nessa situação? Reajuste. Reajuste é automático, né? Conversamos sobre isso. Ó, a repactuação, como espécie de reajuste, característica oficialmente reconhecida pelo tribunal, encontra-se no fundamento da Constituição, sendo uma das formas legais de recomposição do equilíbrio, visando a manutenção. O reajuste, por sua vez, se dá de aplicação de índice econômico específicos e setoriais, admitindo-se índices gerais na inexistência daquele. É compreendido pela Corte de Contas Federal um sentido automático. Então, se for o reajuste, o próprio órgão vai dar automaticamente na renovação do contrato, tá? Desde 2009, com o acórdão tal, e com o posterior parecer de natureza vinculante, adotou-se a administração pública brasileira uma prática controversa. Aplicar o Instituto da Preclusão Lógica para negar à empresa contratada o direito de repactuação após assinar o termo aditivo da prorrogação da vigência sem a correspondente solicitação. A aludida prática não somente é controversa, porque afeta um direito constitucional assegurado e pode gerar efeitos prejudiciais ao próprio interesse público presente no contrato, mas também porque os seus fundamentos jurídicos não se mostram muito claros. A renovação do contrato e das condições nele contidas por meio do termo aditivo, de forma nenhuma pode significar extinção do direito à repactuação. Com efeito, a repactuação tem a finalidade de repor o equilíbrio econômico-financeiro perdido ao longo do decurso do prazo de 12 meses. Então, ao contrário, renovar o ajuste, mesmo sem a mesma manifestação explícita pela repactuação, significa concordância em mantê-lo da mesma condição econômico-financeira em que foi firmado, ou seja, mediante a devida repactuação. Não há respaldo jurídico para obrigar o contratado a solicitar a repactuação como condição da sua concessão, sendo dever da administração atuar com vistas a preservar os resultados do contrato. Então, conversamos bastante sobre isso. Lembrando, o reajuste é automático. A repactuação, a gente necessita que ele nos traga, mas nada obsta que podemos, como boas práticas, solicitar que ele mande
mande a repactuação, que ele mande a convenção coletiva para que nós possamos dar procedimento, andamento no processo. E a própria lei traz, a repactuação será precedida de solicitação do contratado. Então, a repactuação, o reajuste não, acompanhada de demonstração da análise da variação dos custos, tá? Então, falamos bastante sobre isso. O órgão Z possui 2 contratos celebrados com a empresa Limpinha. O primeiro refere-se à prestação de serviço de cooperagem. O segundo, à prestação de serviço de limpeza. Então, 2 contratos, cooperagem e limpeza, celebrados respectivamente nos meses de janeiro e abril. Em julho, o órgão rescindiu o contrato de limpeza em virtude de irregularidades registradas pelo fiscal de contrato, como, por exemplo, a falta de pagamento dos salários e não concessão de férias aos empregados referentes ao primeiro período aquisitivo. Poderá, em janeiro de 2017, prorrogar o contrato de cooperagem, porque ele rescindiu o de limpeza. E aí? Exatamente, a punição. Cadê a punição aqui? Se ele não estiver punido, né, ele vai poder renovar. Agora, se ele mesmo puniu, aí, lógico, que ele não vai renovar. Bem simples, né? Agora, engraçado que aqui, o que me chama a atenção? Foi algo bem grave, porque ele chegou a rescindir o contrato e não penalizou. Isso chama muita atenção. Porque para você rescindir, tem que ter penalizado, mas infelizmente isso existe. Acontece muito da gente rescindir contrato por falha da empresa e não penalizá-la. Olha aí o erro do fiscal, mais uma vez. Fiscal e gestor. Tá? O contrato de cooperagem poderá ser prorrogado desde que a empresa não tenha sido penalizada. A administração realizou uma licitação visando a contratação de locação de helicóptero. A unidade de medida foi em horas de voo. Trata-se de serviço de caráter continuado. A sessão pública ocorreu em 20 de maio. No ano seguinte, em 30 de maio, a empresa solicitou à administração contratante reajuste contratual para fazer jus à manutenção das condições da proposta. A administração, ao receber o pedido e, após consultar o respectivo órgão jurídico, indeferiu o pleito sobre a argumentação da falta de previsão no edital e no contrato de cláusula, trazendo o reajuste contratual. E aí, o que a gente faz? Aí começam os problemas, está vendo? Isso aqui acontecia demais. Com a nova lei não vai acontecer. Por quê? A lei diz que tem que ter, independente do prazo, no parágrafo 7º do 25, tá? Mas e aí, já aconteceu, o que a gente faz? E aí, só não vai ter briga com o índice, né? Vai ter que ter um consenso entre as partes. E aí começam os problemas, tá vendo? Então, a nova lei já trouxe aqui, isso não vai acontecer, tá? E lá na Constituição diz o quê? Assegura-se a manutenção do equilíbrio. Então, mesmo não tendo o índice, eu vou ter que acordar com ele um índice, e geralmente ele vai ter que aceitar o IPCA. Se não aceitar, aí sim, aí vai ter problema, tá? Para nós darmos, por quê? Porque é constitucional. Então, os reajustes de preço é via jurídica adequada para preservar o equilíbrio econômico e financeiro inicialmente estabelecido pelas partes, quando elevações de custo ocasionadas pela variação no poder aquisitivo da moeda se mostrem capazes de inviabilizar a execução do objeto contratado, tá? Nesse sentido, foi o entendimento do TCU, o estabelecimento do critério de reajuste de preço, tanto no edital quanto no contrato, não constitui discricionariedade conferida ao gestor, mas sim verdadeira imposição do ente. Tá? Caso 5. A administração realizou licitação para contratar a prestação de serviço para as seguintes categorias:
contínuo, recepcionista e cooperagem. 3 tipos. A quantidade vai ser, respectivamente, 40, 60 e 20. A empresa A foi vencedora para contínuo e a empresa B para as outras 2 categorias. Então, contínuo ficou com uma empresa, recepcionista e cooperagem com a outra empresa. Então, foram celebrados 2 contratos. Durante a execução contratual, identificou-se a necessidade de contratar mais 8 copeiras, o que representou 5% do valor atualizado do contrato. E aí, vamos analisar. O contrato tem 60 e 20, então 60 recepcionistas e 20 cooperagens. Por item. Já pensou se eu aumento 8 no 20? A reunião em um único instrumento contratual visa somente facilitar a condução das atividades inerentes à execução do ajuste, sem que isso retire o caráter autônomo de cada avença. Em razão da independência existente entre os itens ou lote licitados, mesmo que constantes em um mesmo instrumento contratual, é possível inferir o dever de, se pertinente à realização de alterações contratuais, utilizar como base de cálculo o valor inicial ajustado para o item ou lote. Não será cabível, portanto, a utilização do valor total do contrato formalizado na hipótese. Então, contínuo 40, a empresa Y, 60, 25% aqui da cooperagem, seriam 5. Tá? 8, impossível. Ok? Então, por item. Gente, obrigada pela atenção de vocês, pelo carinho de vocês, tá bom? Foi algo um pouco corrido, porque é o tempo, mas vamos ver, teremos outras oportunidades. Bom, passei aqui rapidinho para agradecer a Monique e agradecer ao professor Pedro Pires também, que foi quem fez essa intermediação conosco. A gente já tem ouvido bons comentários, boas avaliações, né, sobre esses 2 dias de trabalho. Nós sabemos que não é fácil, né, parar 2 dias de trabalho para poder ficar focado, estudando, discutindo essa nova lei de licitações. Ao mesmo tempo, talvez vocês sejam, no estado do Tocantins, os profissionais mais bem qualificados para atuar com a nova legislação, né? Porque vocês estão com uma capacitação de peso e nós temos trazido assim, profissionais bastante gabaritados, como é o caso da Monique, né? Então, a gente fica feliz assim, que vocês tenham se dedicado a esses 2 dias. Algumas questões que surgiram relacionadas às nossas dificuldades de comunicação, a gente já está procurando resolver a partir da criação desse grupo de WhatsApp. A gente tem previsão, porque a gente precisa ainda fechar esses novos instrutores, com possibilidade, inclusive, que a Monique retorne para trabalhar mais alguns módulos conosco. Restam ainda 3 módulos para a finalização dessa trilha de licitações. Parece bastante, mas nós já estivemos muito mais longe, né? São 9 módulos, então falta pouco para a gente poder concluir essa trilha, e com a mesma qualidade que vem sendo desempenhada essas atividades formativas desde o primeiro módulo, desde o primeiro encontro. Assim, né? A gente teve muito esse cuidado assim, de escolher profissionais que tenham experiência prática, que falam de um lugar, porque podem falar, porque estiveram lá, estão lá, atuando, vivenciando, né, toda essa implementação, todo esse processo de transição. Então, dizer isso para vocês, agradecer mais uma vez a Monique. Nós temos previsão de encontros para os dias 17 e 18 de novembro, e dia 1º e 2 de dezembro. Pode ser que haja alguma alteração, mas aí a gente vai informando vocês assim que a gente tiver as confirmações dos instrutores através desse grupo de WhatsApp que foi criado, né, e também dos nossos meios de comunicação formais, né, o e-mail, o EDOC, etc. e tal. Tá bom? Então, bem grato a todos vocês. E, mais uma vez, Monique, parabéns. E externo aqui também um abraço da doutora Cíntia, diretora da escola, que não pôde estar aqui hoje, mas que enviou a todos, e especialmente a você, um abraço. Tá bom?